Olá, graça e paz. Continuamos nossa série de estudos em 1 Tessalonicenses. No último estudo nós vimos o capítulo 2 dessa carta, onde Paulo elogia e incentiva tanto esses irmãos e a nós, leitores delas nos dias de hoje. No capítulo 2 nós aprendemos que Paulo tem uma defesa a fazer diante das acusações que ele recebe. Ele tem uma profunda gratidão pela palavra de Deus e os efeitos delas no meio dos Tessalonicenses. E ele também apresenta o seu desejo, o seu interesse de ter uma comunhão verdadeira e pessoal com esses irmãos. Chegamos ao capítulo 3 e esse capítulo revela para nós as intenções do apóstolo Paulo. Nesse capítulo nós vemos como ele envia Timóteo e o pensamento do apóstolo Paulo por trás desse envio, os seus interesses e o que ele deseja que de fato aconteça no meio daqueles irmãos. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para lermos juntos o que diz a palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo apresenta os motivos pelo qual ele enviou Timóteo para estar junto com os irmãos. Ele havia saído daquela cidade após ter ficado pouco tempo ali pregando o Evangelho e depois que foi para Atenas, se dirigiu para Corinto e de lá ele envia Timóteo para estar junto com os irmãos. Neste capítulo nós podemos aprender algumas coisas sobre a atitude do apóstolo Paulo. Nós vemos a sua estratégia com esse envio, nós vemos a sua alegria com essas notícias e nós vemos a oração que ele faz por aqueles irmãos, que poderia ser também a oração que nós fazemos por nós, pela nossa igreja. Ao falar da estratégia do apóstolo Paulo, ele explica o motivo pelo qual ele enviou Timóteo para estar com os irmãos naquele período. O motivo principal era beneficiar a sua fé. Ele afirma isso no comecinho do capítulo, que o enviou para benefício da vossa fé. Perceba que o que Paulo deseja não é simplesmente um cuidado acerca do bem-estar físico daqueles irmãos, mas um cuidado relacionado à sua fé. Nessa visão de Paulo de benefício da fé dos irmãos, ele apresenta uma dupla missão: confirmar e exortar. Para isso ele enviou Timóteo, um fiel ministro de Cristo, treinado pelo próprio apóstolo Paulo, para confirmar a fé dos irmãos e para exortar os irmãos. Essa missão dupla tinha o objetivo de, primeiramente, relembrar os irmãos daquilo que Paulo já havia ensinado, fortalecer as bases da sua fé,
Não permitir que as pressões que estavam em volta deles fizessem com que eles se esquecessem do que é principal. Nós também precisamos disso, não é verdade? Nós sabemos os princípios da fé cristã. Nós sabemos o que Jesus fez por nós, o poder da sua obra redentiva e tudo o que a palavra de Deus nos ensina sobre as promessas de Deus. Mas eu e você também precisamos confirmar a nossa fé. Eu e você também precisamos relembrar aquilo que nós cremos. Por isso, a comunhão dos irmãos é tão importante. É nesse ambiente onde nós nos encontramos para adorar a Deus, onde nós nos encontramos para ter comunhão e edificação mútua, que nós nos lembramos, nós recordamos daquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca da nossa fé. Outra missão de Timóteo entre os tessalonicenses também era exortar. A palavra exortar significa chamar para o lado. E aqui tem uma ideia de correção. A confirmação da fé nos lembra aquilo que nós devemos saber acerca da obra de Jesus por nós. Mas a exortação nos chama para o reto caminho novamente. O normal é que nós, pouco a pouco, nos desviemos da verdade. Por isso a importância de ter irmãos do nosso lado, que nos lembram, que nos encorajam, que nos exortam a voltar para o caminho do Senhor. O Espírito Santo é o supremo exortador do nosso coração. Ele faz isso quando nós lemos a sua palavra. Ele faz isso através dos irmãos. Ele faz isso através da pregação. Timóteo, então, foi enviado como uma estratégia do apóstolo Paulo para, em primeiro lugar, lembrar os irmãos da fé que eles haviam professado e exortá-los lado a lado com eles, os auxiliando em andar no caminho do Senhor. Mas o texto também nos fala que ele tinha um objetivo nessa estratégia dele. O objetivo era extinguir qualquer inquietação que poderia acontecer por causa das tribulações. Ele diz, a fim de que vocês não se inquietem por causa das tribulações. E olha, esse é um grande teste para a nossa fé. Quando nós sabemos as verdades e quando nós andamos nas verdades, as tribulações irão chegar na nossa vida do mesmo jeito. O fato de você ser cristão, de você frequentar a igreja, de você andar em comunhão com os irmãos e com Deus, não vai evitar que você passe por tribulações. Na verdade, as tribulações são instrumentos de Deus para fortalecer a nossa fé. A preocupação de Paulo, então, tinha esse objetivo central, que ao ter a fé confirmada por Timóteo e também exortando-os no reto caminho, eles soubessem se portar diante das tribulações e não andassem com a alma inquieta. A palavra aqui é muito interessante, que Paulo usa para inquietações. É uma movimentação agitada que era usada inclusive para simbolizar aquele balançar assim do rabinho do cachorro, sabe? Quando o cachorro fica bem animado e fica balançando para um lado para o outro, ou quando você está numa conversa que você deseja que a conversa acabe logo e a sua perna começa a balançar assim freneticamente, é a mesma palavra. Às vezes algumas tribulações acontecem na sua vida que geram esse tipo de inquietação. Não talvez externa na perna, mas no seu coração. E a maneira como você sente, a maneira como você pensa, a maneira como você lida com toda a sua volta, por causa das tribulações, traz profunda inquietação para o seu coração. Hoje nós temos tantos recursos para tratar da ansiedade, das inquietações da alma. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, explicada e aplicada ao nosso coração, é o remédio do Espírito Santo para a nossa vida, para curar as inquietações da nossa alma. Você pode desfrutar da paz que Cristo oferece quando você aprende a confiar na palavra de Deus e quando você aprende a andar nela pela reta exortação que o Espírito Santo promove no nosso coração. Esse era o objetivo de Paulo e sua dupla missão, mas a sua preocupação era com relação ao estado da fé daqueles irmãos. Lembre-se que no começo ele disse que tudo que ele estava fazendo era em benefício da fé dos irmãos em Tessalônica. A grande preocupação de Paulo é se a fé daqueles irmãos estaria sólida e firme para enfrentar as tribulações. Certo dia Jesus disse para Pedro, Satanás pediu a sua alma para peneirar.
Eu, porém, roguei ao Pai para que ele fortalecesse a sua fé. É interessante que Jesus não roga ao Pai para livrar Pedro da tribulação ou de ser peneirado por Satanás, mas roga para ele ter a sua fé fortalecida. Deus irá permitir que nós passemos por tribulações. E muitas vezes nós oramos para Deus nos livrar das tribulações, mas muitas vezes é o estado da nossa fé que fará com que a tribulação atinja o fim proveitoso para a nossa vida. Essa era a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. E por causa disso, ele colocou em prática a sua estratégia de enviar Timóteo para confirmar e exortar a fé dos irmãos. Mas Timóteo voltou e trouxe boas notícias para o apóstolo Paulo. Os irmãos estavam firmes na fé e guardavam e nutriam um grande amor pelo apóstolo Paulo também, desejando encontrar-se pessoalmente com ele. E é por causa disso que Paulo manifesta a sua alegria. Ele vê que aqueles irmãos estavam andando com Deus. Ele diz e declara nesse capítulo a profunda satisfação dele de ver aqueles irmãos andando numa fé verdadeira. Não somente porque ele havia ensinado, não somente porque aquilo fazia parte do conteúdo que ele queria passar para aqueles irmãos daquela igreja, mas porque Paulo compreendia que nos momentos mais turbulentos da vida deles, era nessa fé que eles iriam encontrar a segurança para passar por todas as dificuldades. Essa alegria que nós temos uns com os outros. Nós nos alegramos quando notícias boas chegam, nós nos alegramos quando aquilo que nós esperávamos acontece, nós nos alegramos quando conseguimos aquele bom emprego, quando um filho chega, quando o relacionamento dá certo, mas a alegria que nos sustenta nas horas mais sombrias é a alegria que provém da fé. A alegria de saber que mesmo quando nós nos sentimos pressionados, Deus irá nos sustentar. Você também consegue ter essa alegria? Você consegue também vencer a tristeza, a ansiedade, na certeza que Deus tem cuidado de você? Isso também alegra o seu coração? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você também se alegra em ver outros irmãos crescendo nessa fé? Era essa a grande alegria do apóstolo Paulo, em ver que aqueles irmãos firmes na fé estavam desenvolvendo um relacionamento com Deus, que os deixariam preparados não somente para viver as dificuldades daqueles dias, mas para serem modelos e instrumentos da evangelização de outros povos. Paulo então se alegrou com essa notícia e por causa disso nós vemos o coração do apóstolo sendo aberto através da oração. Paulo então manifesta os motivos pelos quais ele estava orando por aqueles irmãos. Nós vemos a estratégia de Paulo em enviar Timóteo. Nós vemos a alegria de Paulo por causa do estado da fé daqueles irmãos. Mas nós vemos a oração do apóstolo Paulo dirigida a Deus em favor daqueles irmãos. Primeiro, para poder pessoalmente corrigir as deficiências da fé deles. É interessante que Paulo elogia a fé daqueles irmãos. Ele diz que eles estavam indo bem, mas Paulo sabia que em algumas áreas eles precisavam ainda melhorar. É assim também com você, é assim também com a sua igreja. Nós às vezes estamos indo muito bem em algumas áreas, mas sempre existem algumas áreas que nós precisamos melhorar. A oração do apóstolo Paulo é que ele tivesse a oportunidade de ir até Tessalônica e poder pessoalmente ajudar aqueles irmãos a corrigirem algumas deficiências, a tratar de algumas áreas que precisavam de crescimento espiritual e de conserto na presença de Deus. Como você reage quando alguém procura corrigir alguma falta sua? Como você reage quando um irmão tenta te aconselhar em algum comportamento que parece não estar de acordo com as Escrituras? É preciso humildade, tanto para reconhecer as nossas deficiências, como também para poder trabalhar as deficiências dos nossos irmãos, com amor, com desejo de restauração e com a visão do reino de Deus para as nossas vidas. Paulo orava para que ele pudesse participar dessa obra. Paulo orava também para que eles pudessem crescer no amor fraternal, uns para com os outros, com todos os santos e com os próprios apóstolos.
Essa era uma oração do apóstolo para aquela igreja, que era uma igreja tão abençoada aos seus próprios olhos. Que houvesse crescimento no amor, que houvesse crescimento nos relacionamentos. Nós, como igreja, somos conhecidos como verdadeiros cristãos quando nós vivemos o amor de Deus. O Senhor Jesus disse que nisso as pessoas conheceriam que nós somos, de fato, discípulos dele, quando nós amássemos uns aos outros. Essa é uma oração que você também pode fazer, para Deus derramar no seu coração, no nosso coração, o amor dele, o nosso amor direcionado a Deus e o nosso amor direcionado uns para com os outros, em ações, em palavras, em atitudes que visam o bem do próximo e não necessariamente aquilo que nos agrada. Paulo orava também para que eles vivessem uma santidade verdadeira. Ele diz uma santidade no coração, diante de Deus e preparados para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Uma santidade no coração, uma santidade interna, é mais do que uma expressão externa de uma falsa santidade. Uma santificação do coração resulta numa santificação de vida, mas uma santificação externa não necessariamente reflete uma santificação do nosso coração. Com isso, Paulo está querendo dizer que o Senhor olha para o nosso coração. Ele sonda o nosso interior. E é nesse terreno, é nesse campo que nós travamos as nossas mais árduas batalhas. Quando você lê sua Bíblia, quando você ora, quando você vem à igreja, quando você tenta fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer, essas batalhas acontecem no seu coração. É uma luta para que o seu coração se amolde à vontade e à palavra de Deus. E quando isso acontece, todas as outras coisas fluem na nossa vida. E Paulo ora por isso, para que o coração daqueles irmãos seja santificado na presença de Deus e não necessariamente na presença dos homens. Porque Deus é aquele que sonda o nosso coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os pensamentos. Deus sabe e Deus conhece o nosso interior. E Ele é o supremo juiz. Ele é o árbitro do nosso coração. Então, quando você for meditar na palavra de Deus, quando você for vir a um culto, quando você buscar a Deus através da oração, clame a Ele, faça essa oração que o apóstolo Paulo fez, para que Ele nos dê uma santificação interna. Uma santificação que tem o Senhor como padrão, como parâmetro para a nossa vida. De tal maneira que nós olhamos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não com temor, não com desespero, mas com esperança e com alegria, para que possamos também dizer, como disse o apóstolo João no final de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos a sua vinda, porque nós somos santificados internamente pelo seu Santo Espírito. Eu quero finalizar dizendo para você que essa santificação interna não é fruto das suas boas obras, não é fruto do seu esforço pessoal. Por isso é que Paulo ora. Ela acontece na dependência da suficiência da obra de Jesus por você na cruz. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o Evangelho do Senhor Jesus que nos torna limpos e puros na presença de Deus e aptos para o dia do juízo. Então, se você ainda não vive esse Evangelho, não conhece esse Evangelho, eu recomendo a você que leia a palavra de Deus, que busque esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina que Ele já fez por você aquilo que você não poderia fazer. E que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, para que possamos viver essa santidade na dependência do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração por você nesse dia. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora, para orarmos mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque também temos motivos de alegria. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a capacidade, pela Tua palavra, de conhecer a vontade do Senhor para nós e confirmar a nossa fé. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também coloca ao nosso lado pessoas que nos exortam e que nos ajudam, ó Deus, a nos corrigir
no meio do caminho. E oramos, ó Deus, agora, clamando isso que o apóstolo Paulo também clamou por esses irmãos. Nós clamamos pelas nossas vidas, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a andar em uma santidade interna, para que o Senhor nos ajude a viver o amor fraternal, para que o Senhor nos ajude a ter essa fé verdadeira nos momentos de tribulação. E sabemos, ó Deus, que para tudo isso nós dependemos do Senhor. Por isso, renova a nossa fé nesse dia, renova a nossa alegria no Senhor. E Deus, e se alguém que ouve essa palavra nesse dia, Deus está passando também por tribulações, que o Senhor derrame a alegria do Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. É a oração que nós fazemos na Tua presença, nesse dia, agradecendo e te pedindo, no nome do Senhor Jesus. Amém.